dentes, como as transfixações, os implantes submucosos, os implantes justa-ósseos e, por fim, os implantes endósseos, que foi na era já de Brånemark. Então, existem alguns tipos de implantes aqui que são antes da era do professor Brånemark, que a gente pode ver que o pessoal está começando a chegar, minha gente, eu estou parando aqui porque justamente eu tenho que admitir o pessoal na sala, tá? Então, professora, oi. a tela, ela tá pequena, ela não tá aberta para a gente. É porque eu, na verdade, eu não carrego a minha aula no Teams, eu compartilho minha tela. Deixa eu ver se Ok. eu aumentando aqui fica melhor para vocês. Vê se ficou melhor. Tá melhor? Agora tá melhor, tá melhor. Tá. E daí nós podemos ver que existem vários tipos de implantes antes da era Brånemark, que foram uma tentativa dos dentistas, né, dos médicos, fazerem com que existisse essa substituição dos elementos dentários. Então, eu mostro para vocês aqui alguns desenhos de implantes que são justa-ósseos. Esses implantes, eles se adaptam ao osso, né, mas como vocês podem ver, são implantes que muitas vezes causam um grande trauma na hora de instalar nos pacientes, e além do trauma, que é no momento cirúrgico, posteriormente, com certeza isso traria muitos problemas aos pacientes no sentido de reabsorção do osso. Esse desenho esquemático aqui, que vocês podem observar, existem alguns tipos de implantes que foram colocados. Deixa eu colocar aqui que está mais tranquilo para vocês verem. Os implantes, a diferença entre esses implantes é que o submucoso, ele é abaixo da mucosa. O justa-ósseo, ele se adequava à morfologia óssea e o endósseo era por dentro do osso. Então, existiam, dentro desses implantes endósseos, alguns implantes que eram colocados tipo agulha, tá? Eram os agulhados, como esses daqui que vocês estão vendo. E existiam também os implantes laminados, em forma de lâmina. Tá? E aqui, para eles colocarem esse tipo de implante, fariam um desgaste no osso para poder colocar esses implantes dentro do osso dos pacientes. Então, vocês podem analisar aqui que existem vários tipos, inclusive de parafusos, antes da era do professor Brånemark, que foi esse modelo aqui de implante. Então, existiu o agulhado, o laminado, os parafusos bicorticais, que eram as lâminas, tá? E muitas vezes esses implantes agulhados, eles não tinham um número definido de agulhas que eram colocadas dentro do osso do paciente, inclusive grandes reabilitações eram com esses implantes. Isso realmente causava muito problema para os pacientes, no sentido de ser um implante que mecanicamente não era interessante, porque ele distribuía as cargas mastigatórias de uma forma errada, e daí faziam muito malefício ao osso do paciente, tá? Então, esses outros tipos de implante aqui que vocês estão vendo, os justa-ósseos, que são esses implantes que faziam tipo um assentamento em cela no osso do paciente, também causavam grandes reabsorções nos pacientes, uma vez que a carga mastigatória não era bem distribuída.
Tá? Então, mais algum desenho esquemático de todos os implantes aqui em lâmina, agulhados, e dos parafusos bicorticais, que são os parafusos mais próximos ao que é o implante Brånemark. Então, antigamente também não se tinha muita ideia de como esses parafusos trabalhavam no osso do paciente. E se colocavam bastantes unidades de implantes, e isso também realmente tinha alguns problemas a nível de reabsorção óssea. Então, em 1913, Greenfield colocou no mercado um implante de platina irídio, né, que também colocavam no mercado outros tipos de material que não fossem implante de titânio. Em 1939, estoque com os parafusos de Vitalium, que era um tipo de metal. Em 1947, o Formigine, implantes de forma helicoidal, que eram esses daqui que vocês estão vendo. Em 1962, Cialon com implantes agulhados. Para vocês verem o tanto de pesquisa mundial e a corrida em ter um tipo de implante apropriado para a reabilitação dos pacientes. Então, isso veio desde a era pré-colombiana. Isso não começou com o professor Brånemark. Já se existia esse tipo de corrida para que houvesse a reabilitação dos pacientes. E aí veio o professor Brånemark, em 1965, com a osseointegração e com o modelo de implantes em forma de parafuso, tá? Mas em 1967, o Lincoln também tinha implantes em forma de lâmina. Em 72, o Garbatio, ele iniciou com o princípio do bicorticalismo e a carga imediata. Tá? Então, o Garbatio, ele introduziu o princípio do bicorticalismo com uns implantes em forma de parafuso. Os implantes, eles eram inseridos dentro do osso do paciente. Ele era implante de corpo único, ou seja, tinha a parte que ficava para dentro do osso, na cortical óssea, e tinha a parte dos pilares protéticos, que uma vez instalados na boca do paciente, aí sim se pegava uma broca e ia se trabalhar com esse metal para fora do sistema interno do paciente, do sistema ósseo do paciente, para que se adaptasse uma coroa protética e pudesse reabilitar os pacientes. Mas vocês estão vendo, né, que esse desenho de implante não era tão adequado, não era tão estético, era um desenho sem um perfil de emergência do dente bonito, né? Quando eu falo perfil de emergência, é esse perfil natural que o dente sai da gengiva, geralmente ficava um perfil muito feio, e muitas vezes não se tinha uma estabilidade boa desse parafuso dentro do osso. Mas, enfim, o Garbatio, ele introduziu esse princípio da carga imediata em 1972. Para vocês verem que desde 1965 já se trabalhava com o parafuso do professor Brånemark, e aí foi se trabalhando outras técnicas para que a gente tivesse o resultado estético imediato do paciente, porque, afinal de contas, os pacientes, eles queriam os dentes de volta e queriam rápido, e ainda hoje eles continuam querendo, né? Então, em homenagem ao estudo do professor Garbatio, houve esse artigo científico em 2009, em que fizeram uma reprodução, né, reproduziram o implante do professor Garbatio daquela época para ver se realmente isso funcionava na boca dos pacientes. E eles fizeram questão de fazer esse parafuso em corpo único, em função imediata. Então, o que é o corpo único? O parafuso junto com
a parte protética do dente. E o que é função imediata? É instalar isso e imediatamente já colocar um dente. Tá? Então, eles pegaram o parafuso, reproduziram esse parafuso. Foi a Serson Implantes, com o implante chamado Active Pilar, e fizeram a instalação em 93 pacientes, certo? Em vários tipos de locais, em regiões dentárias. Qual era o critério de trabalho desse artigo científico? A metodologia era que esse parafuso obtivesse uma estabilidade primária, ou seja, um aperto dentro do osso de 45 newtons, que é um aperto muito bom para carga imediata, ele fica bem travado no osso, e que os implantes fossem instalados em locais com ao menos 4 milímetros de distância mésio-distal e na região apical do dente, ao menos 4 milímetros, na região mesial, essa distância antero-posterior de 2,5 e na região cervical da raiz, ao menos 2 milímetros. E aí, eles obtiveram, né, de acordo com a estabilidade primária de 45 newtons e a seleção adequada do caso, com indicação e técnicas cirúrgicas precisas e bem indicadas e utilizadas no protocolo, com uma execução do trabalho perfeito, eles obtiveram 100% de sucesso com esses implantes. Então, para vocês terem uma ideia, que não é só o parafuso do professor Branemark que pode ter sucesso no mercado. Outros tipos de parafuso podem ter sucesso, sim, mas desde que se tenha um perfil de trabalho muito bem definido. Então, o que eu quero levar vocês a pensar é que a gente pode conseguir o sucesso, mas que a gente tem que trabalhar com bastante detalhamento, com a filosofia de trabalho muito criteriosa em relação aos implantes, certo? Então, o índice de sucesso dos implantes Active Pilar, que eram auto-rosqueáveis, ou seja, eles se auto-rosqueavam no osso, em forma de parafuso, com corpo único em função imediata, instalados em maxila, juntamente com as coroas protéticas provisórias fixas imediatas, implantes suportadas, foi de 100%. Então, uma das referências do trabalho da Serson Implantes foi justamente o artigo do professor Garbatio, de 1982, tá? Em que ele fala sobre o seu princípio do bicorticalismo, certo? Então, o professor Branemark, em 1965, publicou a definição do que é osseointegração. Isso aí vocês realmente têm que anotar, que é uma coisa muito importante. Vocês precisam saber disso, que é uma conexão do parafuso de titânio com o osso direta. É uma conexão entre o parafuso e o osso direta. É uma conexão estrutural e uma conexão funcional entre o osso vital organizado e a superfície de um implante de titânio capaz de receber carga funcional, certo? É estrutural, é direta e é funcional, porque é capaz de receber carga. Então, isso é a osseointegração, ok? Alguém não entendeu o que é osseointegração? Todo mundo entendeu? Tudo bem, vamos passar. Então, desde 1965, o professor Branemark trabalhava em maxilas e mandíbulas, dêntulas, tá? Para que pudesse ser feita a reabilitação dos pacientes.
Então, em 1981, ele publicou aquele primeiro artigo dele, juntamente com o Adel, tá? O artigo é do professor Branemark, e foi um estudo de 15 anos em que ele pegava todos os pacientes que ele tinha reabilitado desde então até o ano de 1981 e publicou isso para o mundo todo, tá? Ele publicou na revista da Reconstrução em Cirurgia os implantes em forma de parafuso. Então, dentro do artigo do professor Branemark, junto com o Adel, está as instruções de como é o implante, da sua morfologia, da sua forma, como ele atuava no osso, como ele deveria ser instalado. Eu vou mandar esse artigo para vocês, eu acho que inclusive até eu já mandei, não me lembro bem, tá? Mas ele é um parafuso, certo? Que tem roscas, e aí ele tem uma conexão protética, tá? Que aí se chama pilar. Esse pilar, ele é parafusado um dente no pilar, e o pilar é parafusado no implante. Muitas vezes essa conexão tem hoje 2 parafusos. O primeiro parafuso, que une o pilar protético ao implante, e tem um segundo parafuso que une o dente ao pilar protético. Mas na época do professor Branemark, isso aqui era um conjunto só, com um parafuso protético. E o desenho do implante era isso aqui, certo? Era um parafuso com algumas roscas, com as câmaras de travamento, né, na parte apical, e tinha o pilar protético para acoplar a prótese do paciente aqui em cima. Isso tudo era parafusado, tá? O pino de titânio parafusado no osso e o pilar protético com parafuso interno para dentro da câmara do implante. Aqui nesse desenho esquemático vocês podem ver direitinho o que eu quero falar. Então, em 2001, eu acho que esse livro, ele é de 2001, realmente ele não existe mais hoje para venda, que eu já procurei ele, e o professor Branemark fez essa publicação, que é uma publicação belíssima sobre o livro, que fala todo sobre osseointegração, e toda a parte biológica, né, e o princípio da osseointegração nesse livro. E dentro desse livro, ele dá vários pontos de vista, né, sobre a história da osseointegração e sobre todas as pessoas que são envolvidas nessa osseointegração, que é o paciente, que é o profissional, que é a indústria, que é o fabricante, né, dos implantes dentários. E fala também um pouquinho sobre a microcirculação e como ela acontece. Então, uma das coisas bem interessantes que nós devemos ter em mente quando nós vamos tratar os nossos pacientes é que, para a gente, a osseointegração é uma coisa, para o ponto de vista do profissional, mas para o ponto de vista do paciente, a osseointegração é satisfação. É a satisfação de morder de novo. É a satisfação de estar com o trabalho protético, com dentes estáveis, sem dor, sem inflamação, sem incômodos e sem perdas. Então, para ele, a osseointegração representa isso, certo? Para a gente já é totalmente diferente, né? Existe esse artigo científico, que é do Leão e colaboradores. Ele fez uma avaliação da satisfação dos pacientes reabilitados por implantes, né? E ele avaliou 189 pacientes. Depois dos critérios todos de exclusão no artigo, sobraram 122 pacientes, sendo 43 mulheres e 79 homens reabilitados com implantes. E ele fez 22 perguntas relativas ao primeiro e ao segundo estágio cirúrgico, e também quanto à adaptação da prótese sobre implante, tá? Essas 22 perguntas foram feitas 12 a 72 meses após a instalação das próteses. Muitas pessoas em 72 meses, claro que vão
esquecer um pouco do que passaram, né? Mas elas só vão lembrar do que elas estão sentindo hoje, praticamente. Mas quando alguma coisa marca muito os pacientes, eles conseguem se lembrar sim, né? E de acordo com essas 22 perguntas, eles definiram 4 grupos de pacientes de acordo com o grau de satisfação, certo? Dentro desses 4 grupos de paciente, nas perguntas estavam os totalmente satisfeitos, os parcialmente satisfeitos, os parcialmente insatisfeitos e os totalmente insatisfeitos. Eles usaram a escala de análise visual VAS, é uma escala que a gente usa para quando a gente vai fazer perguntas aos pacientes. Geralmente essa escala, ela tem do 0 ao 10, e aí o paciente a gente vai fazer pergunta, por exemplo, você sentiu dor no seu tratamento? E aí o paciente vai dizer de 0 a 10 se ele sentiu ou não. Se ele sentiu uma dor muito grande, ele vai colocar no 8. Se ele não sentiu dor nenhuma, ele vai deixar no 0. Essa escala de análise visual é muito utilizada em artigos científicos. Então, os que estavam totalmente satisfeitos foram 102 pacientes, dos 122. E dos que estavam parcialmente insatisfeitos, estavam 48, tá? Desses 48, desses pacientes, desses 122 pacientes, 101 estavam com o tratamento, eles indicavam, 106 pacientes indicavam o tratamento para outras pessoas. 32 pacientes acharam o tratamento caro e 101 estavam satisfeitos com o paciente, com o tratamento completamente. E aí foi perguntado para esses pacientes a respeito do motivo do descontentamento dos pacientes com o tratamento, que foram 48 pessoas. Então, 30% delas falaram em dor pré- e pós-operatória. 19% falaram que não se adaptaram muito bem à prótese e 12% não estavam satisfeitas com o resultado estético, função e com a função mastigatória. Então, o que é que a gente pode analisar em relação a esses pacientes? Que existe, né, principalmente o descontentamento em relação à dor pré- e pós-operatória. Então, assim, o que é que a gente pode concluir? Que a dor, a adaptação à prótese e o resultado estético depende muito do que nós vamos fazer no nosso paciente. Isso está levando em consideração, principalmente, a nossa atuação clínica. Tá? Então, outra coisa que vocês precisam entender é que o principal motivo do descontentamento dos nossos pacientes é justamente com o que a gente faz, né, na nossa prática, ok? E do ponto de vista do profissional, do médico, dentista, o que é que para nós representou a osseointegração? Representou uma nova modalidade de tratamento, né, em que nós podemos oferecer ao nosso paciente. A implantodontia é uma especialidade que é relativamente nova, ela vem de 1965. Vocês podem perceber que existem outras especialidades muito mais antigas na odontologia, e a implantodontia sendo relativamente nova, precisamos também entender que é uma especialidade com uma nova forma de pensar a odontologia. Muitas das coisas que vocês aprendem na faculdade, a implantodontia carrega para si, mas tem muito conhecimento novo, tem muita prática nova, é uma forma totalmente diferente de pensar, certo? Não é uma especialidade que qualquer um faz. Realmente precisa de habilidade, de mãos treinadas e de muita prática para que nós não tenhamos
catástrofes clínicas relacionadas aos implantes dentários, porque realmente isso é muito comum acontecer. Então, do nosso ponto de vista, realmente é uma vitória para os profissionais, porque realmente temos mais uma especialidade de reabilitação. Eu costumo dizer que a implantodontia, ela mudou não só a odontologia, mas mudou também a medicina, né? Para a osseointegração, ela mudou a humanidade. Tá? Eu estou falando aqui não só da implantodontia, porque eu quero que vocês vejam essa especialidade de uma forma mais geral, como o processo de osseointegração. A osseointegração, ela trouxe para todas as pessoas que tinham perdas, né, perda de um membro, perda de uma parte da sua estrutura óssea, a implantodontia, a osseointegração pôde devolver isso com o titânio, com a osseointegração. Tá? Então, do ponto de vista do cientista, também a osseointegração pôde nos proporcionar uma nova forma de pensar, no sentido de estudar novas coisas, de procurar coisas mais apropriadas para se usar nos pacientes, né? Formas de implantes, os desenhos mais apropriados, o macro desenho, o micro desenho. Também pesquisar as propriedades da superfície dos implantes que fossem melhor para as respostas biológicas, né? Também pesquisar como o organismo se comportava em relação ao titânio, as respostas imunológicas e teciduais que temos para com o titânio dentro do nosso corpo, e também pesquisar as células e os componentes da matriz celular, a parte bioquímica, né, de toda a osseointegração. Então, para o cientista, realmente é um campo muito vasto de pesquisa e que é infinito, tá? Não é finito, é infinito. Você pode pesquisar tudo, desde a parte cirúrgica até a parte protética. Então, existem muitas coisas na ciência sem respostas ainda. E a implantodontia, ela caminha a passos lentos, mas a passos regulares na ciência. E do ponto de vista dos fabricantes, olha, gente, isso aí eu podia falar uma aula toda somente a respeito disso, tá? Porque os fabricantes, eles são incansáveis em colocar novos produtos no mercado. E eles têm programas de treinamento, como eu posso dar para vocês o exemplo da Neodente, né? O doutor Genil Tomé, que foi o cirurgião dentista que fundou a Neodente, que eu vou falar sobre ele para vocês já. Ele fundou, junto com a empresa dele, o ILAPEL, que é um instituto de treinamento e especialização, e mestrado e doutorado de profissionais. Então, os fabricantes, além de colocarem novos produtos no mercado, eles também colocam programas de treinamento para que todas as pessoas saibam como utilizar os produtos daquela empresa. Então, existe uma gama de novos produtos no mercado, uma gama de um campo enorme para inovações industriais, e daí eles jogam no mercado o que a gente precisa para reabilitar os nossos pacientes. Nem sempre são coisas boas, mas eles também não vão colocar qualquer coisa no mercado que não dê certo. Eu mesmo, inclusive, tenho a experiência de ter trabalhado com alguns implantes, inclusive implantes de uma mesma empresa, que hoje eu tenho
muito boa resposta, mas também tinham outros desenhos de implantes que não tinham boas respostas como as que tem hoje. E, assim, as inovações industriais estão aí, né? A osseointegração pôde criar esse tipo de mercado e esse tipo de nova forma de se trabalhar na odontologia. Dr. Juninho Domé, esse aqui, né? Ele ele é do Paraná. Ele começou a trabalhar em 1993, né, como dentista. Ele era um dentista que, como qualquer um outro, né, e ele decidiu fazer um programa de especialização fora do país, né, nessa época, no ano de 1900, na década de 1990, tá? E quando ele começou essa especialização dele, ele pôde conhecer uma fábrica de implante. Quando ele conheceu a fábrica de implante, ele conheceu a máquina que fazia o implante. E daí ele, nessa época, nessa década, o implante ele era bastante caro para poder trazer para o Brasil. E como ele era especialista, ele pensou com ele mesmo, né, que ele precisava realmente trazer essa máquina para ele poder fabricar os próprios implantes dele. E daí ele trouxe, sem nenhuma pretensão de vender implante, ele trouxe para ele mesmo, porque na época os implantes custavam, acho que $1.000, tá? E nessa época $1.000 era muita coisa, hoje em dia ainda é, né, gente? Mas imagina $1.000 na década de 1990, era caríssimo, nem todo mundo fazia isso aqui. E daí, somente grandes dentistas que realmente já estavam dentro da implantodontia, com certeza o professor Franciscone já estava trabalhando com alguma coisa relacionada a implante dentário, mas então ele trouxe essa máquina para o Brasil. Quando ele trouxe essa máquina para o Brasil, ele começou a divulgar, olha, eu estou fazendo implante, o custo do implante é $1.000, né? Mas eu consigo fabricar por R$300, tá? E daí ele diminuiu muito o custo do implante. E aí começou o pessoal a comprar implante para ele. E a empresa dele foi crescendo muito, vocês não têm noção o quanto a empresa dele foi crescendo. Era assim, em poucos anos, ele começou a fabricar milhões de unidades de implantes e vender. E o mercado brasileiro começou a crescer muito. É um mercado que até hoje cresce demais, tá? Então, ele começou juntamente com a esposa dele da época, né, que era a proprietária e sócia dele também, do departamento financeiro, começou a crescer demais a empresa. E ele viu que a empresa estava começando a ficar bem competitiva no Brasil, só que ele queria expandir isso para o mundo. E ele disse que não tinha condição de expandir sozinho. Então, por bem, ele fez um contato, né, no mercado de ações, na empresa dele, com a Straumann. E aí ele ofereceu a Neodent à Straumann. Daí a Straumann comprou, porque a Straumann era uma gigante do mercado, né? A Neodent já era a primeira empresa brasileira a vender mais implantes. E a Straumann era uma gigante do mercado, com bastante repercussão internacional. E a Straumann, ela estava também tentando entrar no mercado brasileiro. Daí, a Straumann comprou a Neodent em 2014, tá? Em duas parcelas. A primeira parcela de 550 milhões de reais. E a segunda parcela, ela iria dividir em 3 ou 4 vezes de 680 milhões de reais. Ou seja,
Dr. Geninho Tomé, eles, no mercado de bilionários, na área da saúde, entre médicos, entre outros profissionais da saúde, ele era o único dentista e se tornou um dos 10 bilionários no mercado de saúde do Brasil, tá? E ele hoje, Dr. Geninho Tomé, ele, se vocês tiverem uma ideia do que ele representa para a odontologia brasileira, né? Ele é esse cara aqui que hoje trabalha para a Straumann. Ele é uma pessoa simples, humilde, gosta de conversar, de tirar foto, né? Esse aqui é a faculdade de Lapel que eu pude conhecer agora ano passado. Eu ainda não conhecia a Ilapel, e nós hoje fazemos parte de um grupo de dentistas, que somos consultores científicos. Aqui a doutora Marina, que é colega nossa daqui de Pernambuco, que eu conheci nesse dia, o doutor Edmilson também, o doutor Sérgio, que trabalha em Portugal, e todo esse pessoal aqui, eu estou aqui, ó, e todos, aqui a doutora Ivete Sartori, inclusive, pessoal, eu vou até mandar para as meninas no grupo de líderes, que é o seguinte, nós estamos agora fazendo um apanhado de 8 aulas, começando agora em fevereiro e terminando em abril, a respeito de carga imediata. A primeira aula vai ser dada pelo Dr. Geninho Tomé e pela doutora Ivete Sartori. São 8 aulas progressivas a respeito de carga imediata. Quem se interessar e quem quiser vir para implantodontia, no final dessas 8 aulas, com profissionais de altíssimo nível, a aula final será dada por mim e pela doutora... minha gente, esqueci o nome dela agora. É uma doutora lá de São Paulo. Nós vamos tirar as dúvidas que forem colhidas nessas 8 aulas sobre carga imediata, tá? Então, assim, se vocês não têm ideia do quanto ele é humilde e do quanto ele é uma pessoa maravilhosa, e ele é um líder nato, é uma pessoa que ele se vê juntamente com conosco, que somos profissionais, meros profissionais, né, que estamos tentando fazer uma implantodontia melhor, e ele realmente se porta como um funcionário da Straumann, e hoje ele é um dos consultores científicos junto com a gente. Então, o doutor Geninho Tomé, ele mora hoje em Curitiba, trabalha na faculdade em Lapel, que é dele, mas ele desenvolve produtos para a Straumann. A Neodente, quando se juntou com a Straumann, hoje eu posso dizer para vocês que ela é uma das 5 primeiras empresas no mercado de implantes no mundo, tá? Então, ela é uma empresa brasileira e eu posso dizer para vocês que a Neodente é uma empresa muito séria, em que eu tenho muito orgulho em fazer parte desse time do Dr. Geninho Tomé, tá? Então, olha, aqui está a história também, né, de quando ele começou, né? Então, o último cheque foi assinado no início de abril de 2014, e nessa época existia a produção de implantes do Brasil, era aproximadamente 2,5 milhões de implantes por ano. Hoje, o Brasil, com certeza, é muito mais do que isso. Então, colocava o país na posição de segundo maior do mercado do mundo, somente atrás dos Estados Unidos. Por isso que o implante do Brasil, por isso que o mercado brasileiro é muito disputado no mundo, porque colocamos muito implantes, tá? Em 98, ele construiu a primeira fábrica em Curitiba. Desculpa, gente, não era $1.000, era R$1.000, mas mesmo assim, naquela época, R$1.000 era muito dinheiro.
para produzir. Quando ele começou em 98, ele produzia somente 20 mil peças por ano. Tá? Em 2007, quando ele abriu a unidade hoje, a fábrica hoje, tem a capacidade de produzir 1,3 milhões de peças. Gente, hoje, eu não conheço a fábrica da Neodente, mas dizem que é tecnologia de primeiro mundo. Você entra lá, o chão da fábrica é adaptado para não fazer nenhum tipo de movimentação no processo, para que possa vir a prejudicar o processo de fabricação dos implantes dentários. Vocês não têm noção do que é isso, nem eu tenho. Né? Então, o que é a osseointegração? Representou para a história da ciência e da sociedade. Para a história da ciência e da sociedade foi um marco na humanidade, porque a osseointegração ela não representa somente implante de dente, ela representa implante de tudo, de cabeça, de peça de mandíbula, de crânio, de mão, de braço, de perna. Então, todos aquele processo de fabricação, de reabilitações dos pacientes, vem da osseointegração. Então, é um marco histórico que o professor Brånemark colocou no mercado, certo? Então, para a história da humanidade, realmente é um marco. Do ponto de vista da biologia macro e microscópica, a osseointegração nada mais é do que a união das células do osso com o titânio. Então, em relação a essa biologia do tecidual, essa união ela é feita a nível macroscópico, porque nós podemos ver o osso integrado na superfície do implante, e quando a gente vê a nível microscópico, a gente vê que a célula ela está integrada na superfície, ela está unida, certo? E do ponto de vista biomecânico, nada mais é do que você ter tudo isso em congruência com a função mecânica, tá? Isso aqui não pode reabsorver dessa forma. Tem que aguentar as cargas funcionais mastigatórias, a movimentação que a mastigação, sem ter nenhum tipo de problema funcional com esse osso, né? Nós devemos pensar que isso tem que ficar estável por toda a vida do paciente, recebendo todas as cargas mastigatórias, o osso absorvendo todas essas cargas, sem ter nenhum tipo de alteração funcional. E do ponto de vista biofísico, é uma ligação física das células com a superfície do titânio, tá? Então, isso aí tem que ter a ligação adequada com as células adequadas. Essas células adequadas são as células ósseas. Não pode ter nenhum outro tipo de célula interposta entre a superfície do titânio e a célula óssea. Se tiver qualquer outro tipo de célula interposta, não é osseointegração, não está osseointegrado. Por exemplo, fibroblastos, a gente não pode ter, certo? A gente tem que ter somente célula óssea. Então, o que significa osseointegração? Significa a incorporação de componentes não biológicos no esqueleto humano. No caso, esses componentes não biológicos é o titânio, com a capacidade de absorver cargas estruturais e funcionais, ou seja, o andar do paciente, o mastigar do paciente. E essas cargas, elas geralmente são ilimitadas, porque a gente corre, a gente anda, a gente mastiga pedra, se deixasse, mastiga alimentos duros, moles, para a substituição de próteses internas e externas. Esse sucesso da osseointegração requer que o tecido ósseo aceite a presença de uma ancoragem protética e se adapte às cargas de transferência funcionais, ou seja, as cargas mastigatórias, e não somente em uma perspectiva de longo prazo, mas também de reagir
a presença de componentes não biológicos sem iniciar o fenômeno da rejeição. Então, tudo isso está em equilíbrio com tecido ósseo, biologia óssea, sem iniciar nenhum processo de rejeição. Está ali uma perspectiva funcional, estrutural e de longo prazo, fazendo com que o paciente esteja apto a aceitar aquele tipo de componente não biológico. Então, acima de tudo, osseointegração não é apenas um conceito, né? A gente precisa respeitar mais de meio século, né? São o quê? Desde 1965, mais de meio século de estudos, uma série de estudos e evidências científicas em cima da osseointegração. Então, é isso. Então, a gente precisa respeitar, porque a osseointegração não é apenas um conceito, foi uma coisa que mudou realmente a humanidade e mudou a história da ciência da reabilitação. Boa noite, professora. Eu tinha uma dúvida. Pode falar. Diga duas dúvidas. Os enxertos ósseos, eles ajudam na osseointegração do implante? Não. Os enxertos ósseos, eles são materiais também, muitas vezes, não biológicos, mas os enxertos ósseos, a gente tem vários tipos de enxerto ósseo. A gente tem o enxerto autógeno, que ele vem de nós, né, um material que é de doador, do próprio doador para o próprio doador. A gente pode tirar o enxerto de nós mesmos e a gente pode comprar. É um material que a gente pode comprar. E muitas vezes esses enxertos ósseos, a gente ainda vai falar sobre enxerto lá na frente do nosso semestre, mas o enxerto, ele é um material feito para que ele se adapte ao organismo. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, professor. Obrigado. Nada. Então, pessoal, eu queria agora, qual foi o objetivo, né, de eu fazer pedir para vocês fazerem aquela pesquisa sobre células. Eu vou fazer aqui um sorteio do grupo que vai apresentar. Eu vou abrir a câmera aqui para mim, para vocês verem aqui o sorteio ao vivo e a cores. Micaela, né, que é a líder. Isso, professora. Oi. Sou eu mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Abrir minha câmera. Vocês estão me vendo? Aqui não. Alguém perguntou aqui. Qual a diferença entre os implantes da FG e da Cirona? Você fala FGM, Olha, deixa eu te falar uma coisa. Como eu falei para vocês, existem tantas e tantas empresas hoje no mercado de implantes que eu não saberia te falar, porque muitas vezes a gente que é profissional,
a gente só trabalha com uma ou no máximo duas empresas. FGM, é isso mesmo. Então, é muito difícil eu te dizer que as diferenças entre os implantes, porque uma só empresa, às vezes, tem 3, 4, 5 tipos de implantes diferentes, né? E muitas vezes a gente também só trabalha com um tipo de implante daquela empresa, porque é muito difícil, João Paulo, a gente ter o domínio de todos os implantes, de todas as empresas que tem no mercado. Eu posso te dizer hoje que a gente tem mais de 50 empresas que trabalham com implantes no mundo, muito mais do que isso. E dentro de uma mesma empresa, os componentes protéticos são mais de 200. Então, fica muito difícil eu te dizer a diferença entre um implante e outro. O que eu quero é que você entenda que o importante é você saber a filosofia de trabalho, o que é bom você trabalhar e o que é ruim você trabalhar. Isso é mais importante do que você saber a diferença entre os implantes de uma empresa e de outra. Quando você entende a filosofia de trabalho, você provavelmente vai ter suas reabilitações da melhor forma possível. Mas quando você quer saber assim, a diferença de um implante e de outro, eu realmente não saberia te dizer, porque eu não conheço os implantes da FGM, não conheço os implantes da Sirona. Eu sei que a Sirona é uma empresa muito séria, que é a empresa que fabrica as máquinas fresadoras, né, da Cerex Sirona. O scanner também da Sirona, o pessoal tem aí, eu tenho vários colegas que têm esse scanner da Sirona e a máquina fresadora. Mas dentro dessas empresas eu não conheço a filosofia de trabalho, não conheço os implantes, mas hoje a filosofia do que a biologia óssea aceita mais, aí sim você vai saber trabalhar da melhor forma possível, independente da empresa. Eu já tive muito problema com alguns implantes da Neodente, mas ao mesmo tempo eu também já trabalhei com conexão, e hoje, para mim, tem um tipo de implante que eu trabalho e que é a filosofia que a gente leva para o nosso curso de especialização, é a filosofia que a gente leva para o nosso consultório. Ok? Bruno Batista, é só para titânio? Eu não entendi tua pergunta, eu acho que eu não peguei o que tinha antes dela, Bruno. Desculpa. É só para titânio. Não entendi. Era somente essa a pergunta, Bruno? Beleza, João. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Eu tô com os 3 papelzinhos aqui, ó. 3, 2 e 1. São só 3 grupos mesmo, é? O termo de osso-integração. Sim, porque é só o titânio que osso-integra no organismo, tá? Na verdade, a gente tem hoje trabalhado com o titânio como implante e tem trabalhado também com alguns implantes de zircônia, que são os implantes estéticos que estão no mercado e vão começar com força total. Só que é o seguinte, o grande diferencial desses implantes de zircônia é que a superfície deles é tratada como se trata a superfície dos implantes de titânio. E daí parece que a osso-integração nesses implantes de zircônia tem dado muito certo. Então, não é só o titânio, é também a zircônia que está... várias empresas, hoje aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma empresa que trabalhe com zircônia, mas o Dr. Geninho Tomé, eu acabei, inclusive, eu não sei se vocês estão dentro do grupo
do Telegram, que o artigo de número 72 foi um artigo do professor Geninho Tomé, que de 2020, ou seja, um artigo assim quentíssimo, que ele fala sobre esses implantes de zircônia. Ele faz um estudo em mini pigs e coloca e faz a análise histomorfométrica desses implantes. A análise histomorfométrica mostra que a biologia da osseointegração nos implantes de zircônia é melhor do que nos implantes de titânio. Isso aí, esse artigo científico é um artigo que vai mudar muita coisa aqui no Brasil, tá? Então, se vocês quiserem, dão uma olhadinha lá no último artigo, né, o número 72, eu acho que ontem eu já coloquei outro, mas é o número 72, é o penúltimo artigo do grupo, do canal do Telegram. E foi ótima a sua pergunta, gostei, porque mostra que você está já ligado, assim, no mercado de implantes, né? Outras empresas já fabricam, muita gente já coloca implante de zircônia, mas não aqui no Brasil, coloca no mundo, certo? Então, a gente está iniciando com esses implantes, provavelmente agora nos próximos capítulos da implantodontia brasileira, tá? Então, pessoal, eu tô aqui com os 3 papéis do sorteio, tá? E eu vou sortear o grupo, são 3 grupos, né? Isso, Micaele? Então, eu tô aqui com o grupo 1, 2 e 3, vou pegar, não estou vendo, vocês estão vendo. Ai, desculpa, gente, deixa eu fazer aqui o sorteio. Vocês que vão ver aqui. Número 3. Quem é o número 3? Grupo número 3. Vai apresentar para a gente as células. Podem carregar a aula de vocês aí. E eu quero todo mundo interagindo. Olha, pessoal, o grupo número 3, ele vai apresentar o trabalho, mas eu quero todo mundo interagindo, tá ok? Porque o grupo número 3 vai tirar as dúvidas de vocês a respeito das células. Gente, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? É só uma conversa, eu não vou estar avaliando ninguém agora, certo? Eu sei que vocês pesquisaram, sei que vocês foram atrás e gostaria que o grupo 3... Ô, professora. Oi? Eu estou tentando colocar o slide da gente, mas está dizendo que pode colocar, pode compartilhar. Pode. Não, mas tá parecendo que é só a senhora que pode compartilhar, eu não consigo, entendeu? Ah, deixa eu ver, viu? Ixi, como é que eu faço para deixar vocês... Eu tenho aqui como se somente eu pudesse apresentar. Se vocês tiverem o trabalho no telefone, aí vocês me enviam e eu envio para a professora. Alguém sabe como é que eu mexo nisso aqui?
Eu acho que o programa da senhora é diferente do da gente. Tipo, aonde mexer nas coisas, eu acho que é um pouco diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Não sei não fazer isso. Se vocês quiserem me mandar pelo e-mail, eu posso carregar ele aqui do meu computador. Eu posso fazer isso, acho que eu sei. Tá, eu entendi agora. Eu acho que tem 3 pontinhos aqui do lado do nome de vocês. Quem é que é? Para colocar? Maila. Maila. Tá, eu vou achar Maila aqui. Espera aqui. Maila. Make a presenter. Certo. Pronto, coloquei. Consegui. Pronto, Maila. Pronto, deu certo aqui, vou colocar. Tá. Tu sabe compartilhar a tela, né, Maila? Eu vou desligar aqui minha câmera, tá? Maila? Tô enviando, professora, para ver se funciona. Foi. Já tô vendo que tá carregando alguma coisa aqui. Pronto, eu vou me retirar da sala, você começa. Qualquer coisa você me chama, tá? Tá certo. Tá dando para me ouvir direitinho, professora? Tá sim, tô vendo tranquilo.
Eu vou falar um pouco sobre os osteoblastos. Os osteoblastos, eles são células em formato de cubo, ou que são ligeiramente alongados, relação orgânica da matriz óssea, responsáveis por produzir osteonectina e osteocalcina, duas proteínas não colágenas. A osteonectina Eu não estou conseguindo te escutar. Oi? voltou. Desculpa aí, professora. Tá, era o quê? O que foi? Foi que caiu a coisa. Deu para ouvir alguma coisa que eu falei ou não? Não, nada. Nada? Não. Caiu aqui, eu não sei o que vai acontecer. Vou começar de novo, tá? Tá. Perdão. Tá, vou falar sobre os osteoblastos. Os osteoblastos são células em formato de cubo ou que são ligeiramente alongadas, relacionadas com a síntese da porção orgânica da matriz óssea. Além disso, eles são responsáveis por produzir osteonectina e osteocalcina, duas proteínas não colágenas. A osteonectina atua facilitando a deposição do cálcio, enquanto a osteocalcina está envolvida com o controle de processo de mineralização do osso, sendo responsável por estimular a atividade dos osteoblastos. Quando o osteoblasto fica preso na lacuna após a síntese da matriz óssea, passa a ser chamado de osteócito. E osteócitos são células achatadas com vários prolongamentos citoplasmáticos e que se destacam por serem o tipo celular mais abundante nesse tecido. Essas células estão no interior das lacunas, estando presente apenas uma célula por lacuna. Dessas lacunas partem os canalículos, pelos quais os osteócitos podem estabelecer contato com os outros através de seus prolongamentos, sendo possível a transferência de algumas moléculas. E, além disso, os canalículos garantem troca de substância entre os osteócitos e os capilares sanguíneos. Eles são, portanto, essenciais para a nutrição dos osteócitos, uma vez que a matriz calcificada impede a difusão das substâncias. Os osteócitos estão relacionados com a manutenção da matriz óssea, apesar de não serem responsáveis por uma produção rápida de matriz. Vou falar sobre os osteoblastos. O que são os osteoblastos? São células cuboides ou ligeiramente alongadas, relacionadas com a síntese da porção orgânica da matriz óssea. E, além disso, são responsáveis por produzir osteonectina e osteocalcina, duas proteínas não colágenas. A osteonectina atua facilitando a deposição do cálcio, enquanto a outra está envolvida com o controle do processo de mineralização do osso, sendo responsável por estimular a atividade dos osteoblastos
quando o osteoblasto fica preso na lacuna após a síntese da matriz óssea. Passar a ser chamado por osteócito. Quem é que está falando? É Milena, é? É, professora. Milena, eu acho que você está lendo a respeito de osteoblastos. A gente está em osteoclastos. É isso mesmo ou eu estou no slide errado? O slide está osteoclastos, professora. Osteoblasto. Ah, então, perdão. Eu acho que deve ser Milena que está lendo sobre osteoblasto, não é isso? Ou eu estou... Isso, eu estou falando sobre osteoblasto. Ah, tudo bem. Pode continuar, Milena. Meninas, quem é que vai falar agora? É Milena ainda, professora, que ela está com problema no microfone, viu? Daqui a pouco ela ajeita. Realmente, o microfone dela está muito baixo. Tá, tudo bem, eu aguardo vocês, sem problema. Meninas? Ô, professora, a gente vai passar a parte de Milena, daqui a pouco ela volta para falar que deu problema aqui. Quem vai falar é da Isa agora, tá? Tá bom, tudo bem. Dá para ouvir? Dá sim. Oi, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre células mieloides e células linfóides. A multiplicação de células-tronco produz tanto células filhas, que se comportam como células multipotentes, quanto células que se diferenciam em vários tipos de células do sangue. Numa primeira fase dessa diferenciação, as células-tronco dão origem a duas linhagens celulares, que são
as células mieloides. As células mieloides, ela é uma subdivisão do tecido hematopoético e tem a função, ela é responsável pelas células sanguíneas. Ou seja, ela é responsável por, elas originam as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, plaquetas e leucócitos, tais como neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos. As linfóides, elas são células-troncos que dão origem aos linfócitos B e T. As células linfóides, ela tem uma variedade de tecido conjuntivo que são responsáveis, os linfócitos responsáveis pela defesa do organismo. E que uma quantidade no sangue que a gente pode ele gira de 1.800 linfócitos e crianças entre 3.000 e 9.500. Pode passar, Maia. Boa noite, professora. Tá ouvindo? Tô sim, pode falar. É Paula falando. Eu vou começar falando sobre as hemácias. As hemácias são conhecidas também como os glóbulos vermelhos ou os eritrócitos. E elas exercem um papel muito importante na oxigenação dos tecidos e também são responsáveis pela cor vermelha do sangue. Qual a função principal delas? É o transporte de oxigênio obtido pelo sistema respiratório. Ela vai levar esse oxigênio até as outras células do corpo. E ela também transporta uma parte do gás carbônico, que é produzido pelas células, até que ele possa ser eliminado. A quantidade delas. Em uma pessoa saudável, né, ela é considerada a célula mais numerosa do corpo e varia de 4 a 5 milhões de células por decilitro de sangue. E é por essa razão, pelo número muito grande, que o nosso sangue é vermelho. Pode passar, Maela. Bom, agora sobre as plaquetas. As plaquetas também são denominadas como trombócitos e têm origem a partir das células da medula óssea, que são os megacariócitos. A principal função delas está relacionada com a formação de coágulos, que elas vão auxiliar de forma indireta na defesa do organismo. E, por exemplo, tem um ferimento, as plaquetas vão liberar enzimas tromboplastina, que vão desencadear a coagulação. E no organismo ela varia de 9 a 10 dias. E após esse período ela é recolhida e direcionada ao baço, onde ela vai ser regenerada. Em um organismo normal, tem a presença de 1.500 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, que corresponde a aproximadamente 1% do volume total do sangue. Bom, os leucócitos têm como principal função proteger o nosso organismo contra patógenos e organismos estranhos. Eles atuam fagocitando as partículas invasoras ou produzindo substâncias que vão agir destruindo ou inativando essas partículas. Elas são produzidas pela medula óssea e é isso, vão proteger o organismo contra doenças, infecções e alergias. A quantidade deles varia de 4.000 a 12.000 no total de células por milímetro cúbico. Os leucócitos são classificados de acordo com a presença de grânulos, em granulócitos e agranulócitos. E os grânulos são, na verdade, lisossomos, organelas especializadas na digestão intracelular. Agora o pessoal vai falar separado de cada um. Os granulócitos são células de defesa do organismo, são denominadas assim devido a terem grânulos na sua estrutura. E nos grânulos contém enzimas e outras substâncias que são capazes de destruir as bactérias. Existem 3 tipos de grânulos, que são os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, que se distinguem um dos outros pelos tamanhos dos grânulos. Os granulócitos servem para combater e eliminar infecções presentes no organismo, porém, pacientes que passaram por transplante de medula óssea ou estão em tratamento de quimioterapia têm a quantidade de granulócitos reduzida no sangue. Passa a página, Mayla, por favor.
Basófilos. Os basófilos são os leucócitos menos numerosos no sistema. Aproximadamente 2% dos leucócitos são basófilos. Eles são grandes, relativamente grandes, com diâmetro entre 10 a 15 micrômetros. Possuem estruturas citoplasmáticas eletrodensas chamadas de corpos lipídeos ricos em ácido araquidônico. Durante o combate a uma infecção, os basófilos liberam duas importantes substâncias, a heparina, que é um anticoagulante, e a outra é a histamina, que atua como vasodilatadora nas alergias. Pode passar. Os eosinófilos. Os eosinófilos são células que apresentam grânulos que se coram quando utilizado a eosina. E tem um núcleo de 2 lobos conectados por um filamento. Apresentam como principal função fagocitar o complexo antígeno-anticorpo, e essas células aumentam quando o paciente apresenta reações alérgicas ou infecções parasitárias. Em indivíduos normais, os eosinófilos constituem cerca de 6%, de 1 a 6% das células brancas do sangue. E aí, pessoal, quem é o próximo? O próximo é Roberto, mas ele está com problema no microfone também. Ele pediu para liberar o microfone dele, professora, que ele disse que não está conseguindo. Janderson Roberto. Como que é o nome dele? Janderson Roberto. Janderson, deixa eu... Eu não tô vendo ele na sala. Ah, tô vendo. Ele não tá... Oi, Janderson, pode falar. Eu não consigo. Ativar. Eu tô com minha tecla aqui do mute. Professora, já que o Roberto não está conseguindo, então eu vou falar. Certo, pode falar. Neutrófilos. Quem sou eu?
glóbulos brancos que apresentam núcleos constituídos por dois a cinco lóbulos, dois tipos de grânulos no citoplasma, grânulos específicos e azurófilos, são leucócitos mais abundantes. Uma função: fagocitar organismos invasores, como as bactérias, e é importante para a resposta inata. E a quantidade no sangue é de 60% a 70% dos leucócitos. Granulócitos. Quem eu sou? São glóbulos brancos sem a presença de glânulos visíveis no citoplasma. Os tipos: monócitos, macrófagos e linfócitos. Os monócitos. Quem sou eu? São células grandes que possuem um único núcleo com formato de um rim. Sua função: realizar a diapedese e caem no tecido conjuntivo, onde se desenvolvem macrófagos. E a quantidade no sangue é de 10 a 15% da população de leucócitos e granulócitos. E os macrófagos. Quem sou eu? É uma célula de defesa do organismo que atua no sistema imunológico, e a sua função é realizar a fagocitose. Os linfócitos são responsáveis pelo sistema imunológico. Os linfócitos, eles são as principais células do tecido linfóide. Existem dois tipos de linfócitos. O tipo B, ele produz anticorpos, que protege o organismo contra bactérias e vírus. E tem o linfócito C, função distinta. Algumas células atuam diretamente na destruição das células infectadas por vírus, fungos ou alguns tipos de bactérias. As células T também têm a função de liberar substâncias que atraem outros tipos de células brancas do sangue, digerindo as células infectadas. Ou seja, os linfócitos, eles são responsáveis pelo nosso sistema imunológico, ou seja, ele é responsável pela defesa do organismo. Eles fazem parte do grupo de células chamadas leucócitos, ou glóbulos brancos, e essas células, elas são produzidas pela medula óssea e defendem o organismo contra doenças e infecções. É um tipo de leucócito presente no sangue e possui um importante papel no sistema imunológico. O seu principal tipo de célula encontrada no linfa, ele recebeu o nome de linfócito e constitui de 18% a 42% dos leucócitos circulantes no sangue. Eles são pequenos e apresentam um núcleo celular circular, tem uma função na resposta, como eu já falei. Podem ser classificados em linfócitos B e T, e a quantidade no sangue é de 1.000 a 5.000 linfócitos por milímetro de a 50% na contagem relativa. Os linfócitos B, eu falei o que eu tinha anotado. O linfócito B, ele origina-se de maturação ainda na medula, como eu falei anteriormente. Quando sofre ativação, diferencia em plasmócitos. Principalmente é a produção de anticorpos. E os linfócitos T, eles recebem o nome por completarem sua maturação. Diferenciam-se em duas classes: CD8, mais tóxicas responsáveis por matar as células infectadas, que eu já citei também, e CD4+, auxiliares que relacionam com a ativação dos linfócitos B e macrófagos.
Temos também que fazem parte do sistema linfático, do tecido linfóide, são os gânglios linfáticos, os órgãos de sistema linfonodo, timo, base, adenoides e amígdalas, trato digestivo e medula óssea. Pronto, pessoal. Finalizou? Finalizou, professora. Desculpa aí pelos problemas, viu? Não tem problema não. Foi ótimo. Então, vocês devem estar se perguntando, né, por que que eu pedi para vocês estudarem sobre as células sanguíneas. Existem algumas aulas nossas que vão ser dadas posteriormente, eu acredito que a próxima aula, que eu preciso que vocês entendam essas células sanguíneas para a gente ter uma noção de como se dá a biologia óssea, certo? E como é o processo de biologia óssea, assim que a gente coloca os implantes no nosso organismo, no organismo do ser humano. Eu vou tirar aqui, Maia, como... Então, é bem interessante essa parte de células sanguíneas, porque aí, quando eu estiver falando com vocês a respeito de todo o processo que acontece dentro do osso, vocês vão entender a respeito dessas células ósseas. Deixa eu colocar aqui o meu slide. Não é esse. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala sobre tecido, quando a gente fala sobre tecido ósseo, a gente vai ter todas essas células lá dentro do tecido ósseo, tá? Então, é um processo que, quando o implante ele vai se integrar, a gente vai envolver todo esse processo de celular dentro da integração desse implante. Porque a composição do tecido ósseo, né, a gente tem componentes, alguns componentes orgânicos e alguns componentes inorgânicos dentro dele, né? Então, o tecido ósseo, como vocês viram, ele é composto por alguns tipos de célula, como os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Tem toda essa parte orgânica, que é de célula, de fibra colágena, de substância base, que é o colágeno tipo 1, proteínas não colagenosas, proteoglicanas, glicoproteínas, carboidratos e lipídios. E tem a parte inorgânica do osso, que é composto principalmente por fosfato de cálcio e hidróxido de cálcio. Os dois, o fosfato de cálcio junto com o hidróxido de cálcio, forma a hidroxiapatita, que faz parte de todo o peso ósseo, né, que a gente tem no nosso organismo. Aproximadamente 2/3 do peso ósseo é da parte inorgânica, é justamente da hidroxiapatita, certo? Então, quando a hidroxiapatita ela é formada, à medida que ela vai sendo formada, vão se unindo a ela alguns outros minerais, como sódio, magnésio, fluoreto, potássio. Então, dentro da anatomia dos ossos longos, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a gente tem a epífise e a diáfise, certo? E o crescimento desses ossos, elas estão diretamente relacionadas com o que a gente vai estudar. Porque essa parte de dentro aqui é a cavidade medular. É por ela
que se formam todas as células sanguíneas na medula óssea, tá? E a gente tem, dentro desse complexo de ossos longos, né, a vascularização da medula que vai levar toda essa parte de célula para o nosso organismo. Por fora, a gente tem o periósteo, certo? Por fora, a gente tem o periósteo. E aqui por dentro, a gente tem o endósteo, que são membranas que protegem os nossos ossos longos. O desenvolvimento dos ossos tem o desenvolvimento intramembranoso e o endocondral. Para a nossa área, o desenvolvimento relacionado é o intramembranoso. É que a gente tem um centro de ossificação que se desenvolve uma matriz rica em colágeno, e dentro dessa matriz rica em colágeno, algumas células vão se diferenciar. Né? Dentro dessas células, a gente se diferencia em células principalmente osteoblásticas, que é quando a gente vai formar o quê? A maxila, a mandíbula, o crânio, a clavícula. Então, esse tipo de desenvolvimento ósseo é o que está relacionado com o desenvolvimento da maxila e da mandíbula. E o desenvolvimento endocondral é o desenvolvimento dos ossos longos. É aquele desenvolvimento que, pela formação de um padrão cartilaginoso que se mineraliza, que são os centros de ossificação. Sabe o nervo, quando a gente come frango, não tem aquele nervo, né, que fica em cima do osso? Pronto, ali se forma aquela cartilagem. Aquela cartilagem ali é um centro de ossificação, tá? E a partir daquele centro de ossificação vai crescer todo o osso longo, certo? Então, é exatamente a ossificação dos ossos longos, o processo de formação dos ossos longos, tá? Como eu falei para vocês, existem essas duas membranas, que são membranas conjuntivas, que servem para proteção óssea. O periósteo é uma membrana densa na parte externa, responsável pelo suprimento do osso, com vasos e com nervos. Dentro do periósteo, gente, é como se fosse uma membrana. Eu não sei se vocês já chegaram a fazer algum tipo de cirurgia ou ver algum tipo de cirurgia. O periósteo é uma membrana bem densa, bem forte, certo? E ela é responsável também pela parte de nutrição do osso, nutrição vascular, certo? E tem o endósteo, que é aquela membrana também que envolve a cavidade medular e as trabéculas. Ela está dentro do osso. Nós temos o processo de vascularização óssea, em que dentro do osso longo, né, existe uma artéria nutridora principal, e aí essa artéria ela vai ter suas ramificações que saem para fora do osso, e essas artérias elas vão se difundir para todo o nosso corpo através de ramificações. E dentro dessas ramificações, olha, elas passam através do periósteo, certo? Deixa eu ver se vocês estão tendo alguma dúvida. Bruno. Então, Bruno, não estou conseguindo ver toda a tua pergunta. É como se o meu mouse não fosse até lá. Eu fiquei com algumas dúvidas. Professora? Oi. A primeira pergunta dele foi o seguinte: os macrófagos não possuem valores de referência. É porque eles só existem no interior dos tecidos? Não, veja, os macrófagos, eles são os monócitos, tá? Eu vou chegar lá, eu vou dar uma aula só sobre isso aí, e a gente vai chegar lá. Os macrófagos, eles são os monócitos. Só que aí, os monócitos,
eles estão no sangue circulante. E quando os monócitos saem do sangue circulante, ou seja, saem do processo vascular e vão para os tecidos, eles se transformam em macrófagos. E daí, a quantidade de macrófagos vai depender da quantidade do que o corpo requer. Porque o macrófago, ele só se transforma em macrófago quando existe uma região que necessite dele. Porque qual é que é a função dele principal? Não é fagocitar? Entende? Então, o macrófago, ele vai estar ali presente de acordo com a necessidade. Foi isso que ele perguntou, que eu não estou conseguindo baixar a pergunta dele aqui no meu mouse. Foi isso, professora. E cadê? Deixa eu ver. A segunda foi que ele perguntou se tem algum motivo para ter tanto valor de referência para o hemograma. Aí ele botou assim que todos os que eu achei têm valor diferente. Tá. Eu vou mostrar para vocês exatamente um hemograma, 2 hemogramas meus, em relação a essas células, certo? Então, o processo de vascularização óssea, deixa eu só terminar isso aqui. O processo de vascularização óssea, nos ossos longos, ele acontece de dentro para fora, certo? Aí, só que nos ossos do nosso organismo, eles vão vir através de uma vascularização de fora para dentro. Então, na medula óssea, essas células, elas saem de dentro para fora. Ou seja, é centrífugo, certo? E em todos os outros ossos, vai ser de fora para dentro. Então, como vocês já falaram sobre as células ósseas, eu não vou me adentrar muito aqui, certo? Mas só resumindo o que vocês falaram, que o osteoblasto, ela secreta a matriz óssea, secreta colágeno e substâncias que constituem o osso não mineralizado. Ou seja, aquela ossificação intramembranosa que a gente falou, que é o seguinte, é como se fosse uma gelatina, certo? E a partir dessa gelatina de colágeno, o osteoblasto que está ali dentro, ele vai mandando substâncias para que o osso fique maduro, certo? E o osteócito é quando o osteoblasto fica maduro, ele é a célula osteoblástica madura. Então, ele sintetiza e absorve a matriz óssea. Ele joga dentro dessa matriz de colágeno substâncias para que esse osso fique denso, tá? E o osteócito, ele fica dentro de lacunas. Eles se comunicam e trocam nutrientes e informações e mensagens através das lacunas, pelos seus prolongamentos, tá? Que são canalículos dentro do osso para que eles possam se comunicar, tá? É mais ou menos isso aqui. E aí ele vai ter os prolongamentos dentro dos canalículos para que ele se comunique com outro osteócito e aí sintetize a matriz óssea. E o osteoclasto, ele também só vai estar ali presente no processo de reabsorção, tá? Da matriz óssea. Existe o processo de remodelamento natural, fisiológico, e existe o processo de reparação, que eu vou falar para vocês já já. A célula osteoprogenitora é a célula que sai ali da medula óssea e vai formar todas as células relacionadas ao osso, certo? É como se fosse uma célula mesenquimal. Ela está localizada no periósteo, no endósteo e na linha vascular de passagem da matriz medular. Toda a matriz ali da medula, tem a célula osteoprogenitora. Então, a unidade estrutural do osso é esse sistema aqui, certo? A gente vai ter os canais de Havers, os canais de Volkmann. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse esquema, certo? É o seguinte, em relação a essa unidade estrutural do osso,
a gente vai ter, dentro da célula, dentro do osso, a gente vai ter esse sistema chamado sistema harvesiano, certo? São todos esses canais que vocês estão vendo aqui, o canal de Harvers e o de Volkmann, são canais dentro do osso que passam essas células todas, tá? É o processo de vascularização do osso. Todos esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui são os canalículos onde estão os osteócitos, tá? E essa unidade aqui, ó, cilíndrica, é a unidade básica do osso, que se chama ósteo. Então, é ao redor dos canais de Harvers que existem os ósteos, certo? E os canais de Harvers se comunicam entre si através dos canais de Volkmann, que são canais perpendiculares. Aí, se vocês forem ver, no caso, isso aqui, agora vocês vão entender mais ou menos. Pronto, aqui a gente tem um canal perpendicular a um osso longo, certo? Esse aqui é um canal de Harvers. E o canal de Volkmann é esse aqui, que comunica os canais de Harvers entre si. E aqui, desses canais aqui, eles vão se comunicar com o periósteo que está aqui, que é a membrana densa e conjuntiva que envolve o osso, certo? Então, dentro do periósteo também tem nutrição. Mais um esquema aqui para vocês entenderem, né, o que é o canal de Harvers e o que é o canal de Volkmann. Olha, o canal de Volkmann, ele não tem o processo cilíndrico ao redor dele, ele é mais envolvido na comunicação dos canais de Harvers. E aqui é o canal de Harvers, que é justamente esse processo cilíndrico, que é a unidade estrutural do osso. Vários canais de Harvers formam o osso, certo? Aqui a gente pode ver alguns canais de Harvers, certo? E os canais de Volkmann ligando esses canais de Harvers, olha. Certo? Então, falando da origem biológica, né, da osseointegração, que a gente está justamente trabalhando em cima do osso dos pacientes, porque é justamente no osso que se forma a vida. É através do osso, né, da medula óssea, que se forma todo o nosso sangue. E eu queria que vocês, dentro da nossa aula, identificassem esse mapa mental, né, que é um mapa mental que eu gosto de levar para mim em relação a essa formação de todas as células do nosso organismo, né, que a gente tem aqui a matriz, né, a célula mãe, a célula progenitora, a célula mesenquimal, e dentro dessa célula mesenquimal vão se formar vários tipos de células. Uma dessas células são as plaquetas, são as hemácias e é toda essa classe de leucócitos. Dentro dos leucócitos, a gente tem os granulócitos e os agranulócitos. Todas elas fazem parte do processo de defesa do nosso organismo. Existem aqueles que são formados através da célula mieloide e tem aqueles formados através da célula linfóide, que são os linfócitos, tá? Então, vocês já falaram sobre todas essas células, eu não vou me adentrar muito, né? É uma subdivisão as células mieloides, é uma subdivisão do tecido, responsável pelo surgimento das células sanguíneas, que são os leucócitos, plaquetas e hemácias. As hemácias, as plaquetas, que são os megacariócitos, tá? De 140 a 500 mil, também são chamadas de megacariócitos. Os leucócitos, dentro dos leucócitos polimorfos nucleares estão os granulócitos basófilos, que representam menos de 1%, né, que são os mastócitos circulantes no sangue. Muitas vezes essas células têm alguns nomes quando elas estão circulantes no sangue, tá?
mas quando elas vão para os tecidos, quando elas são requisitadas nos tecidos, elas trocam de nome. Os granulócitos também, dentro dos granulócitos, nós temos os eosinófilos, né, que tem uma meia-vida de 8 a 18 horas nos tecidos, e nos tecidos eles ficam por semanas associados a quadros de anafilaxia e infecções parasitárias. Os leucócitos neutrófilos, que tem um tamanho de 12 a 15 micrômetros, representam a maioria das nossas células de defesa no organismo, tem uma meia-vida de 6 a 10 horas, e da sua formação à sua apoptose, ou seja, a sua morte, eles levam 2 dias. É a nossa linha de defesa inicial, tá? Ou seja, eles estão relacionados a todas as respostas agudas do nosso organismo. E dentro dos agranulócitos, nós temos os monócitos, quando no sangue circulante, e os macrófagos, quando nos tecidos, que são os histiócitos, tá? A principal função é a fagocitose. Ainda temos as células linfóides, as células T e B, que vocês falaram com bastante propriedade, certo? Representam 18 a 42% do total de leucócitos. Eles têm tamanhos diferentes quando são jovens e quando são maduros, e representam a resistência a infecções de hipersensibilidade. São as natural killers, ou seja, essas células, agranulócitos, linfócitos, elas estão relacionadas com a resistência a infecções, ou seja, elas estão presentes mais quando temos as respostas tardias, ou seja, as respostas crônicas do nosso organismo, certo? Então, dentro daquele mapa mental, né, que eu já falei para vocês, esse mapa mental aqui, nós vamos ter a medula óssea, dentro da medula óssea nós vamos ter a célula tronco, né, que vai formar todo o grupo de células, tanto as mieloides quanto as linfóides, tá? Dentro das células mieloides, a gente tem plaqueta, todas aquelas classes de granulócitos, temos os monócitos, que são os macrófagos, e as hemácias. E da célula-mãe linfóide, formam o linfócito T e o linfócito B. Essas aqui, especificamente, relacionadas à resposta crônica, tá? Então, olha, eu queria mostrar para vocês aqui um exame meu, quando eu estava, agora, de janeiro desse ano. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem a série vermelha e a série branca. E o que eu quero que vocês vejam, que esse meu exame, ele está com todas as referências dele, ok, tá? As plaquetas dentro do padrão, né, 226 mil. Aqui a gente tem um intervalo em que os meus leucócitos estão normais, 9.790, a resposta muito boa, imunológica, né? Os neutrófilos a 71%, dentro da normalidade. Ou seja, eu estou com a saúde, ok, dentro desse exame aqui. Mas o que eu queria que vocês atentassem é que, olha o meu exame, quando eu estava com Covid. Isso foi em junho de 2020. Olha como é que estava a minha resposta de defesa quando eu estava com Covid. Aqui, a minha contagem de plaquetas lá embaixo, a minha contagem de leucócitos lá embaixo. Veja o tipo de destruição que eu estava no organismo, resultante a minha imunidade lá embaixo, por causa da resposta imunológica baixa, né, que eu estava tendo frente à doença, certo? E o que eu queria que vocês atentassem aqui, olha a quantidade de linfócitos meus, como estava grande. Bem diferente daquele quadro de linfócitos, em que estava 22,1%. Então, eu já estava aqui saindo do meu quadro de infecção, né, em que os linfócitos estavam
tendo a responsabilidade da minha resposta já no final da minha infecção. Olha a quantidade aqui, ó, de monócitos que eu estava, ou seja, de macrófagos, 5,4%. Olha a quantidade de monócitos que eu estava aqui, 9,4%. Quem são os monócitos? São os macrófagos, certo? Então, aqui eu já estava na minha resposta final de imunológica, em que eu estava em um quadro, agora, nesse momento, crônico da doença, tá? Eu já tinha passado pela infecção inicial, porque os meus neutrófilos estavam lá embaixo, olha, certo? E aqui, os meus neutrófilos já não estavam atuando mais, porque a meia-vida plasmática do neutrófilo é muito curta. Ele vai lá e mata somente. Ele é a primeira linha de defesa do nosso organismo, certo? Então, o que eu queria que vocês atentassem era somente isso, para vocês entenderem como é que se dá uma resposta imunológica frente a um problema infeccioso ou viral de um paciente. Isso aqui é uma figura daquele livro, The Osseointegration Book, de 1952 a 1959. Isso aqui é como eles entendiam o nosso sistema imunológico nessa época, tá? E o que eu queria que vocês atentassem é sobre a injúria tecidual, que dentro dessa injúria tecidual existem dois tipos de eventos. O primeiro evento é o evento de reparação, que é a formação de um tecido que difere na morfologia ou na função do tecido original. Se substitui o tecido perdido por tecido imaturo, que depois o ósseo densifica. Esse processo aqui é o processo em que a gente tem a densificação daquela gelatina de colágeno. E o evento de regeneração é o evento em que há a restauração completa da morfologia e da função por meio de consolidação óssea. É o processo natural de remodelagem, ou seja, é o processo que a gente tem quando mastiga ou quando há algum hematoma ósseo, e aí a gente tem, ou então a gente está andando, é o processo de remodelagem natural do corpo humano. Né? Vocês acham que o osso da gente, ele do jeito que ele se forma, ele fica para o resto da vida? Não. Ele vai se remodelar. Existe um processo de remodelamento ósseo e ele é constante na nossa vida, tá? Então, esse evento de regeneração é um evento natural. Quando a gente fala em eventos relacionados à osseointegração, a gente está falando em evento de reparação. Não é um evento de cicatrização também, tá? Então, é um evento de reparação, que é a formação de um tecido que difere em morfologia em função do tecido original. Se substitui aquele tecido perdido por um tecido imaturo, que depois vai se densificar e vai se transformar em osso. Então, o que eu tenho para passar para vocês hoje era isso. Alguém tem dúvida a respeito de alguma coisa? Deixa eu olhar aqui o que vocês estão colocando. Gente, eu não estou conseguindo rolar aqui a barra. Parei aqui em Bruno. Mas não tem ninguém falando não, professora. Tem não, né? Pronto. Alguém tem dúvida a respeito do que eu falei nessa aula? A aula vai ficar... Vou desligar aqui o... Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aqui no chat que eu vou tentar ver depois as dúvidas e responder na próxima aula, tá? Boa noite para todo mundo.